apesar de ser católico, diria católico dissidente, que tem algumas posturas da Igreja Católica, como ser contra a camisinha, enfim, uma série de coisas nessa área que me parecem, com as quais eu não concordo. Mas na sua igreja há inclusive uma veemência, por exemplo, em relação aos homossexuais, tratar o homossexual como doente, quer dizer, como se fosse uma doença. Eu acho, sinceramente, que eu não entendo como é que uma pessoa como você, que tem uma visão moderna das coisas, pode se posicionar nessa área, tendo conhecimento, tendo o nível de conhecimento que você tem. Por que há essa postura quase que medieval em relação ao homossexualismo? Não há essa postura. Hoje nós estamos debatendo no Congresso, talvez seja por isso que você tocou no assunto, a lei da homofobia. A lei da homofobia passou na Câmara, mas eu tenho a impressão que os deputados não sabem a extensão daquilo que eles aprovaram. Ela muda 3 códigos de lei. No Código Penal, a lei da homofobia transforma você criticar o homossexualismo em crime de opinião. Eu não concordo. Eu acho que a gente deve respeitar o homossexual, eu sou contra a violência, eu sou um dos direitos humanos, vivi 10 anos na África. Mas você acredita piamente que o homossexualismo é curável, que é uma doença? Não, eu não acho que seja uma doença, a medicina deve dizer isso, mas a minha opinião como leigo, não. Agora, eu acho que é pecado. Eu acho que não é natural. E acho que tem o direito de expressar. Mas por que não é natural se é uma coisa... não é uma, você fala como se fosse uma opção, que a pessoa de repente dissesse, por que eu vou ser? Eu acho que eu vou ser homossexual, estou gostando desse negócio aí, é bom porque eu vou sofrer muito, vou ser um pária na sociedade, dizem que não há mais preconceito, mas é o que eu quero, sou masoquista, quero sofrer mesmo. Quando me parece que é quase que é quase que um problema genético hoje em dia, desse que a pessoa nasce. Você, aliás, aqui entre nós, senador, você vê alguns meninos de 6 anos de idade, 7 anos de idade, que você já percebe todo um jeito mais efeminado, toda uma coisa assim mais feminina, e que quer dizer, com o tempo, esse menino, que é da maior pureza, da maior ingenuidade, vai ser homossexual. E daí, quer dizer, então se ele nasceu assim, como é que pode ser contra a natureza se tudo que Deus fez é bom? Aliás, está lá, né? Deus criou e disse que era bom, isso é bom. Então por que seria contra a natureza? Olha, Jô, a discussão se o homossexualismo é uma coisa genética é muito ampla. Não, mas se é contra a natureza, quer dizer, é pecado. Porque pecado vem de pecados, de errar o alvo. Como se a pessoa é aquilo? Jô, essa é uma discussão muito ampla e que a gente não tem uma conclusão. Mas aí, por que a igreja tem que opinar sobre isso? As pessoas... Bom, eu acho que as pessoas têm que ter opinião própria. Eu tenho a minha, você tem a sua, a gente tem que se respeitar. O que a lei da homofobia quer é transformar em crime de opinião, isso é uma coisa antidemocrática, com pena de 2 a 5 anos quem criticar o homossexualismo. Você acha que deve se deixar criticar o homossexualismo? É passível de crítica? Isso é que eu não entendo. Eu acho que as pessoas... Você dizer assim, vamos criticar agora o gordo. Não, aí é uma coisa diferente. O gordo é um pecador, porque é contra a natureza, é antinatural, logo é pecado. Você parte... O cara é gordo, é pecador. Você parte do princípio de que o homossexualismo é uma coisa genética, as pessoas nascem não é assim. Necessariamente genético. Ou que as pessoas nascem assim. Ou nascem ou não nascem, ou que seja uma opção. A pessoa chega, sei lá, 50 anos assim, vou virar viado. O que é que a igreja tem a ver com isso? Por que o sujeito é mais pecador por causa de uma opção sua? Eu não vejo qual é o pecado, já que não interfere na sua salvação. Eu não vejo ninguém no céu barrando a entrada de uma pessoa. Não, você é viado, vai pro inferno. Eu não consigo ver isso, dada inclusive a generosidade. E, quer dizer, você como cristão sabe que, pelo menos para mim, a coisa mais forte que existe no cristianismo é o perdão imediato. Não, Jô, né? Então, eu acho que... bom, aí é uma questão de consciência, eu respeito a sua opinião e espero que você respeite a minha também. Claro que sim. Eu acho que numa democracia como a que vivemos no Brasil, as pessoas têm opções.
heterossexual, outros são homossexuais. Outros são as duas coisas. Outros são as duas coisas. E a gente tem que encontrar uma convivência respeitosa. Agora, você tem uma fé no Brasil, tanto católica como evangélica, e para essas pessoas, como para mim também, o homossexualismo não é uma coisa com que as pessoas nascem. Pode ser uma tendência, como as pessoas têm tendência à violência. Não, mas eu acabei de falar, mesmo que não nasça. Mas você não deixa mesmo eu que não falar. nasça. Desculpa, por favor. Não é possível. Então, portanto... Não, desculpa, eu reconheço que da maior pureza, da maior ingenuidade, vai ser homossexual. E daí, quer dizer, então se ele nasceu assim, como é que pode ser contra a natureza se tudo que Deus fez é bom? Aliás, está lá, né? Deus criou e disse que era bom, isso é bom. Então por que seria contra a natureza? Olha, João, a discussão se o homossexualismo é uma coisa genética é muito ampla. Não, mas se é contra a natureza, quer dizer, é pecado. Porque pecado vem de pecados, de errar o alvo. Como se a pessoa é aquilo? João, essa é uma discussão muito ampla e que a gente não tem uma conclusão. Mas aí, por que a igreja tem que opinar sobre isso? As pessoas... Não, eu acho que as pessoas têm que ter opinião própria. Eu tenho a minha, você tem a sua, a gente tem que se respeitar. É uma coisa... não é uma... você fala como se fosse uma opção, que a pessoa de repente dissesse, por que eu vou ser? Eu acho que eu vou ser homossexual, estou gostando desse negócio aí, é bom porque eu vou sofrer muito, vou ser um pária na sociedade, dizem que não há mais preconceito, mas é o que eu quero, sou masoquista, quero sofrer mesmo. Quando me parece que é quase que é quase que um problema genético hoje em dia, desse que a pessoa nasce. Aliás, aqui entre nós, senador, você vê alguns meninos de 6 anos de idade, 7 anos de idade, que você já percebe todo um jeito mais efeminado, toda uma coisa assim mais feminina, e que quer dizer, com o tempo, esse menino... O que a lei da homofobia quer é transformar em crime de opinião, isso é uma coisa antidemocrática, com pena de 2 a 5 anos, quem criticar o homossexualismo. Você acha que deve se deixar criticar o homossexualismo? É passível de crítica? Isso é que eu não entendo. Eu acho que as pessoas... É uma coisa que dizer assim, vamos criticar agora o gordo. Não, aí é uma coisa diferente. O gordo é um pecador, porque é contra a natureza, é antinatural, logo é pecado. Você O cara é gordo, é pecador. Você parte do princípio de que o homossexualismo é uma coisa genética, as pessoas nascem assim. Não é necessariamente genético. Ou que as pessoas nascem assim. Ou nascem ou não nascem, ou que seja uma opção. Apesar de ser católico, diria católico dissidente, que tem algumas posturas da Igreja Católica, como ser contra a camisinha, enfim, uma série de coisas nessa área que me parecem, com as quais eu não concordo. Mas na sua igreja há inclusive uma veemência, por exemplo, em relação aos homossexuais, tratar o homossexual como doente, quer dizer, como se fosse uma doença. Eu acho, sinceramente, que eu não entendo como é que uma pessoa como você, que tem uma visão moderna das coisas, pode se posicionar nessa área, tendo conhecimento, tendo o nível de conhecimento que você tem. Por que há essa postura quase que medieval em relação ao homossexualismo? Não há essa postura. Hoje nós estamos debatendo no Congresso, talvez seja por isso que você tocou no assunto, a lei da homofobia. A lei da homofobia passou na Câmara, mas eu tenho a impressão que os deputados não sabem a extensão daquilo que eles aprovaram. Ela muda 3 códigos de lei. No Código Penal, a lei da homofobia transforma você criticar o homossexualismo em crime de opinião. Eu não concordo. Eu acho que a gente deve respeitar o homossexual, eu sou contra a violência, eu sou um dos direitos humanos, vivi 10 anos na África. Mas você acredita piamente que o homossexualismo é curável, que é uma doença? Não, eu não acho que seja uma doença, a medicina deve dizer isso, mas a minha opinião como leigo, não. Agora, eu acho que é pecado. Eu acho que não é natural. E acho que tem o direito de expressar. Mas por que não é natural se